Talvez seja estranho para você ler essa frase, né? De que a emoção ela não quer ser curada. Né? E por que eu tô falando isso? Né? Por que eu afirmo isso com tanta convicção? Porque quando a gente fala de cura, a gente está falando que a gente está doente. Né? E eu costumo não ver as coisas como doenças. Eu costumo ver tudo o que nós chamamos de doença simplesmente como um recado, como uma mensagem. Né? E quando chega no nosso corpo material, no nosso corpo físico, é porque já está em estágios mais avançados. Né? Então, para entender essa frase, eu preciso explicar o que é a emoção, de fato, por trás de tudo isso, né? Por trás da doença, do que a gente chama de doença. Mas a doença, a gente pode falar de uma doença física, né? Como uma alergia de pele, que seja, mas também nós podemos falar de doenças psicológicas, né? Emocionais e tudo mais. As emoções nada mais são do que energias. Você pode perceber de forma muito nítida que uma pessoa que está com tristeza, ela não tem tanta energia como uma pessoa que está com raiva. Tá? A energia, ela é neutra. O que faz com que a gente sinta determinada emoção são os nossos hormônios, são as nossas glândulas que secretam alguns hormônios. E esses hormônios são secretados de acordo com a nossa interpretação daquela energia. Tá? E a energia vem às vezes por uma situação, por uma fala ou por algum até pensamento que você tem. Tá? Então as energias elas acabam se acumulando, que eu chamo de energia reprimida. Né? Então os tratamentos que eu faço, primeiramente eu faço uma limpa emocional. Então eu costumo trabalhar para que as pessoas elas façam realmente uma limpeza emocional profunda. O que é essa limpeza emocional? É a cura? Não. É simplesmente deixar de fugir da emoção, deixar de reprimir a emoção. É simplesmente você sentir, você se permitir sentir. E esse sentir sem o julgamento, sem a análise é muito importante. Não deixe o seu processo intelectual, mental, interferir nessa energia que nós chamamos de emoção. Quando você está com raiva, por exemplo, você sente a energia da emoção da raiva. Você sente nos seus punhos, você sente muitas vezes na tua mandíbula vontade de gritar, vontade de sair correndo, vontade de quebrar alguma coisa. Por quê? É muita energia que a raiva traz. A raiva ela traz uma energia de ação, enquanto a tristeza ela traz uma energia de reclusão. Eu prefiro ficar recluso, não conversar com ninguém e refletir sobre a minha vida, minhas escolhas e tudo mais. Tá? Então é importante que você entenda isso para você parar de usar até o termo cura. Né? O termo cura eu não gosto muito de usar, nunca fui muito de usar o termo curar, mas sim o termo você se libertar, você se purificar. O que é se purificar? Tirar todas as impurezas que tem no teu campo áureo, que tem no teu campo energético e também no seu corpo material, que nada mais é do que você deixar de reprimir aquilo ali. Né? Imagina um alimento, por exemplo, que você come e o seu corpo reprime aquilo ali e não solta. Simplesmente deixa preso ali. Consequentemente, aquilo ali vai acabar causando alguns problemas no seu estômago, no teu intestino e tudo mais. Vai acabar causando alguma doença física, uma doença material, palpável, aqui no nosso campo material, no nosso corpo físico. É a mesma coisa com a emoção. Se a emoção ela chega até você, você interpreta de acordo com as suas vivências e condicionamentos, e a partir dali você não se permite sentir aquilo ali, você reprime e fala, não, eu não estou com raiva, não, eu não estou com tristeza, não, eu não estou com medo, e você reprime, você guarda, você não deixa a sua energia digerir aquela energia emocional, você simplesmente vai acumulando aquilo ali, isso vai causando algumas travas na tua vida, travas emocionais, psicológicas, de interpretação de vida, de pensamentos e consequentemente de comportamentos também, o que acaba travando muitas vezes os resultados que as pessoas têm na vida. A maioria das pessoas me procura, por quê? Ou por causa do despertar espiritual, que elas estão precisando de um auxílio forte, ou porque as pessoas estão descontentes com os resultados que elas estão tendo na vida delas, seja profissional ou seja pessoal. Então, as pessoas me procuram por diversos motivos. E a partir dali nós temos que fazer o quê? Limpeza emocional. E essa limpeza emocional, ela vem por uma carga energética reprimida de anos e anos e anos. Quantas vezes
Você já não viu na rua um pai ou uma mãe falando para uma criança não chorar, por exemplo. O choro é a expressão emocional daquela criança. Se ela está sendo chamada para, obrigada, né, a não chorar, está sendo reprimida na emoção dela, já começa ali o problema. E não é culpa dos pais, é simplesmente a situação social que os pais estão vivendo muitas vezes. Às vezes os pais são extremamente pacientes, mas tem momentos que eles não conseguem segurar os filhos do que tem que ser ali naquele momento social que eles estão vivendo, ou local, ou ambiente, de silêncio, não sei, né? Depende de cada um, a gente não pode julgar. Então muitas vezes você tem alguma coisa reprimida em relação até aos seus pais, porque você acha que o seu pai ou a sua mãe causou, né, ou algum deles causaram algum problema emocional na tua vida. E não é bem assim. Simplesmente você não tem culpa das coisas que você carrega, mas você tem a responsabilidade, agora consciente, de se libertar disso tudo. Você não precisa reprimir. E pior ainda do que reprimir é você ressentir, porque você acumula mais e gera mais e mais energia emocional negativa, vamos falar dessa forma. Tá? Negativa, o que eu falo, na verdade, são energias mais densas, né? Mais desagradáveis de você sentir. Que é vergonha, culpa, tristeza, apatia, ansiedade, medo, enfim, essas energias mais densas, assim, emocionais, né? Não que elas sejam negativas especificamente, de forma ruim. Elas existem por algum motivo. Mas ela é desagradável, não é uma coisa agradável no corpo de se sentir. Por quê? Justamente porque carrega uma energia mais densa, emocionalmente falando, e psicologicamente também. Né? Então te dá abertura, até abertura, uma brecha, vamos falar dessa forma, espiritual, para que você receba alguns ataques espirituais até. Ataques e assédios espirituais. Por quê? Energias de baixa frequência. Nós temos que buscar o quê? Temos que buscar energias de alta frequência. Alegria, amor, paz, plenitude, gratidão. Né? Então ali são energias mais sutis. Essas energias sutis liberam o nosso corpo, deixam de ser, elas limpam o que estava reprimido dentro de nós. Né? E eu não digo só dentro de nós, em questão emocional, não, tá? Não estou numa questão não palpável, eu digo no nosso campo energético mesmo, no nosso campo áurico. Né? Às vezes eu faço algumas apometrias, né? Eu trabalho com apometria, né? Então as pessoas me procuram por apometria. Então eu faço e eu acesso o campo da pessoa no outro plano, no plano astral, e eu vejo o campo áurico da pessoa totalmente bloqueado, assim, totalmente bloqueado, a energia não consegue fluir. Consequentemente, a pessoa tem algumas dores e até doenças físicas, e a pessoa não consegue sair de uma estagnação na vida dela. Por quê? Porque está com as emoções reprimidas. As emoções não foram feitas para serem reprimidas, foram feitas para serem sentidas e deixá-las ir embora. E senti-las sem interpretar e sem analisar é a melhor forma de você poder simplesmente se libertar delas e trabalhar realmente a verdadeira purificação para que você encontre cada vez mais o seu ser. Encontre mais o seu eu verdadeiro por trás de toda a mente, de toda a racionalidade, de todas as emoções, de toda a análise que você tem. Inclusive dos nossos preconceitos e julgamentos. É ali que você encontra realmente o seu verdadeiro eu. Está por trás de todas essas emoções. Você não é a sua emoção. Você não é a sua tristeza, a sua raiva e nem a sua felicidade. Você está por trás de todas essas emoções. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, a gente pode conversar mais. Curte aqui esse vídeo, compartilha ele para quem você acha que precisa entender um pouquinho mais sobre isso. Uma pessoa que está muito, às vezes, depressiva, está com muita carência, com muita tristeza, envie esse vídeo para essa pessoa, aquela pessoa irritada. Envia para ela, talvez esse vídeo possa ajudar ela a ampliar um pouquinho a sua visão em relação às suas questões emocionais e se libertar, se purificar disso tudo. Se inscreve no canal para que você ajude cada vez mais pessoas a terem acesso a esses conteúdos. Gratidão, Ayla Cash.